E aqui novamente estamos com o nosso projeto Português Digital. Hoje, dando continuidade ao nosso assunto de transitividade dos verbos, da predicação verbal, aqui na nossa parte 4, vamos continuar com o nosso estudo de verbos intransitivos, transitivos diretos e indiretos. Continuando com o nosso exercício de predicação verbal, vamos classificar quanto à predicação os verbos em destaque. O que diz o exemplo da letra A? Na última semana, ele adoeceu repentinamente. O verbo que está aqui em destaque é o verbo adoecer. Observe detalhadamente a frase. Se você diz, na última semana ele adoeceu, pronto, terminando aí a tua conclusão, a tua informação, a tua frase, logicamente você vai entender que o verbo adoecer, ele não está cobrando, não está exigindo um complemento. Se você diz na última semana ele adoeceu, a frase não fica com sentido incompleto. Portanto, o verbo adoecer não exige complemento, apesar de aqui estar presente a frase, a palavra repentinamente. Mas, se você põe na última semana ele adoeceu, de forma alguma a frase perde o sentido. Portanto, o verbo adoecer, nesta colocação, ele é intransitivo. Exemplo B. Jamais esqueceria aqueles momentos agradáveis. Quem esquece, esquece alguma coisa. Portanto, jamais esqueceria aqueles momentos agradáveis. Observe, quem esquece, esquece alguma coisa. Esqueceu o quê? Aqueles momentos agradáveis. Portanto, o verbo esquecer, aqui nesta colocação, ele é transitivo direto. Sempre confiamos em pessoas de bom coração. Ora, quem confia, confia em alguém. Quem confia, confia em alguma pessoa. E em aqui é uma preposição. Portanto, se você diz sempre confiamos, sente-se perfeitamente que este verbo está com sentido incompleto. Mas quando você acrescenta sempre confiamos em pessoas de bom coração, você está colocando um complemento, que neste caso é o objeto indireto, porque está exigindo obrigatoriamente uma preposição. E neste nosso exemplo, a preposição em. Então, este verbo ele é transitivo indireto. Na estrada, ofereciam flores aos convidados. Na estrada, ofereciam o quê? Flores. A quem? Aos convidados. Então, observe que este verbo ele exige complemento e, portanto, por este exemplo, observa-se que ele acompanha dois complementos. O objeto direto, flores, e o objeto indireto, aos convidados. Aqui está a preposição a, uma contração da preposição a com o artigo os, aos. Então, na estrada, ofereciam flores aos convidados. O verbo oferecer, neste caso, é transitivo direto e indireto. Não deves jamais abusar da minha confiança. Quem abusa, abusa de alguma coisa. Então, o da aqui é a preposição e, portanto, este verbo abusar, neste exemplo, ele é transitivo indireto. O luxo contribui para a ruína dos homens. Quem contribui, contribui para alguma coisa. Para aqui é uma preposição e, portanto, o verbo contribuir, ele é transitivo indireto. Estudei o assunto naquela noite. E aí, o verbo estudar. Quem estuda, estuda alguma coisa. Estudei o quê? O assunto naquela noite. E aí, o verbo estudar, ele é transitivo direto. Na relva, as crianças brincavam soltas e alegres. Quem brincava soltas e alegres? As crianças. Mas se você bota na relva, as crianças brincavam. Nesta frase, o fato de você cancelar as palavras soltas e alegres, retirar da frase, isto não perde o sentido. Simplesmente, na relva, as crianças brincavam. Portanto, o verbo brincar, ele é intransitivo. Prevenir os vizinhos sobre um novo incêndio.
E aí, o verbo prevenir, quem previne, previne alguma coisa. Quem previne, previne sobre alguma coisa. Então, o verbo prevenir, prevenir os vizinhos sobre um novo incêndio. Prevenir alguma coisa, os vizinhos, sobre o que? Um novo incêndio. Portanto, o verbo prevenir, ele é transitivo direto e indireto. Quem as culpas negou, quem as culpas negou será punido pela sorte. Quem nega, nega alguma coisa. E aí, quem as culpas negou será punido pela sorte. O verbo negar, ele é transitivo direto. Já não aspiro um ar poluído. Observe este exemplo. O verbo aspirar, neste sentido, ele diz aspirar, sorver, respirar. Então, já não aspira um ar poluído. Quem aspira, aspira alguma coisa. Por isso, este verbo ele é transitivo direto. Não exige obrigatoriamente a preposição. E todos aspiram à posição do chefe. O verbo aspirar aqui, diferentemente do exemplo anterior, quer dizer desejar. Quem deseja, deseja alguma coisa. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, todos aspiram à posição do chefe. Este a, acraseado na questão, é uma preposição. Portanto, aqui o verbo é transitivo e indireto. Observem, isto aqui são questões já de regência que nós vamos ver mais adiante no nosso assunto de regência verbal. Vamos continuar a classificação dos verbos destacados quanto à transitividade. E aí está o nosso primeiro exemplo. O gerente visou o cheque. Visar, no sentido de carimbar, quer dizer, este verbo ele é transitivo direto. Quem visa, visa alguma coisa. O atirador visou o alvo. Visar, no caso de visualizar, ele também é transitivo direto. Mas a questão, visamos a um cargo elevado. Quem visa a alguma coisa no sentido de almejar, este verbo visar, ele é transitivo indireto. Olha a preposição aqui. Visamos a um cargo elevado. Nunca diga visamos um cargo elevado, porque o verbo visar, no sentido de almejar, ele é transitivo indireto e, portanto, obrigatoriamente, ele exige uma preposição, ao contrário do verbo visar, no caso de visualizar. Então, o atirador visou o alvo. Aqui não exige preposição, por isso ele é transitivo e direto. Mas quando você usa o verbo visar no sentido de almejar, ou seja, neste exemplo, visamos a um cargo elevado, ele é transitivo e indireto. Isto não procede. O verbo proceder, neste caso, ele é intransitivo. A frase simplesmente se encerra aqui e aí ela não exige complemento. Por este motivo, é um verbo intransitivo. Procederemos a um inquérito. Quem procede, procede a alguma coisa. É o mesmo verbo, mas tem um sentido diferente. E quem procede, procede a alguma coisa, então exige esta preposição. Procederemos a um inquérito. Ele é transitivo e indireto. Nunca diga procederemos o inquérito. E informamos o desastre ao prefeito. Quem informa, informa alguma coisa. Então, o desastre ao prefeito é o complemento, o objeto direto. Mas informamos o desastre, objeto direto. Informamos o quê? Alguma coisa, o desastre. A quem? Ao prefeito. Então, o verbo informar, ele é transitivo direto e indireto. O prefeito anda pelas ruas da cidade. Aí está claro que é um verbo intransitivo, pois o prefeito anda simplesmente, não precisa especificar por onde ele anda. Então, o verbo andar, ele é intransitivo. E quero o lápis. Quem quer, quer alguma coisa. Então, o verbo querer é transitivo direto. O garçom lhe informa que não servem cafezinho nas mesas. Quem informa, informa alguma coisa. Quem informa,
Informa de que, então, o garçom informa que não servem cafezinho, transitivo direto, nas mesas, transitivo indireto. E este verbo, ele é transitivo direto e indireto. A cortesia manda obedecer aos desejos da minha antiga dama. Transitivo indireto, aqui está claro, aos desejos. Quem obedece, obedece a alguma coisa. A cortesia manda obedecer aos desejos da minha antiga dama. Portanto, é transitivo indireto. Em pouco tempo a semente germinou, cresceu e arboreceu. Se interrompêssemos a frase aqui, semente, simplesmente ela não perderia o sentido. E aí, este verbo ele não tem transitividade. Semente, germinou, cresceu e arboreceu. O verbo germinar, crescer e arborecer, eles são intransitivos. Rubião tinha ímpetos de dançar na rua. Quem tinha ímpetos de dançar na rua? Rubião. E aí este verbo ele é intransitivo porque o verbo dançar aqui não exige complemento. Você diz, Rubião tinha ímpetos de dançar na rua. Quis colocar na rua apenas para dar mais informação à frase, mas não obrigatoriamente este na rua ele faz parte do verbo transitivo. Então, ele é intransitivo porque não exige complemento. Cristo ofereceu uma esperança final a todos os homens. Quem oferece, oferece alguma coisa. E aí o verbo é transitivo indireto. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Cristo ofereceu uma esperança final a todos os homens. Todos os dias ele caminhava com os pais. Quem caminhava com os pais? Ele. O verbo caminhar, que caminha, caminha com alguém ou com alguma coisa. Com é preposição. Portanto, o verbo caminhar é transitivo indireto. A frequência atenuou a impressão dos últimos dias. Quem atenua, atenua alguma coisa. O verbo atenuar é transitivo direto. A turba faminta circulava em tumulto. Quem circula, circula alguma coisa. E, portanto, o verbo circular é transitivo direto. E, finalmente, Cristo ensina que é preciso perdoar o pecado ao pecador. Quem perdoa, perdoa alguma coisa. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Então, perdoar o pecado, transitivo direto, perdoar ao pecador, transitivo indireto. Aqui está a preposição ao pecador, objeto indireto. E, finalmente, terminamos a nossa quarta parte. Para dar continuidade a este nosso assunto, clique aqui para assistir a nossa parte 5, dando continuidade ao nosso assunto de transitividade verbal. Até lá, a gente se vê.